Bem-vindos ao podcast 2 em 1, onde os nossos convidados nunca são apenas um. Hoje, nosso convidado é Totti Samet. Ele que é intérprete, compositor, angolano, cheio de musicalidade. É aquela pessoa agradável de se conversar. Ele vai estar aqui hoje conosco. Antes disso, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, que vão passar aqui a rodapé, para poder ver os nossos programas. Também nos pode ouvir na Rádio Play Digital. Nós vamos passar tudo aquilo que se passa aqui durante os bastidores para vocês aí em casa. Totti Samet, bem-vindo a 2x1. Obrigado, Maria. É assim mesmo que eu te vejo, um homem multifacético. Sim, acho eu. Ainda há dias estava... Aliás, há dias não, hoje estava a falar com o meu pai sobre como eu herdei também alguns talentos da parte dele. Eu, por exemplo, gosto muito de coisas manuais, de fazer coisas manuais, pregar, furar. Yeah. Então, tipo, se calhar as minhas outras facetas têm mais a ver com esse lado. Eu já do meu pai herdei esse sentido cômico que dizem que eu tenho, mas pronto, não sei se é real ou não. Mas realmente é muito bom quando nós temos essa herança genética que nos faz sentir mais parte da família, não é? Exato. Eu acho que, eu não sei se, e é uma coisa que eu estava a tentar perceber, e ainda estou a tentar perceber, é algo que eu, de tanto ver o meu pai fazer, né, coisas manuais, meu pai fez tudo, né, em casa, pregou tudo, cimentou tudo, pintou tudo, então se calhar disso, e eu acho que essa é uma coisa que foi surgindo com o tempo, foi surgindo acho que quanto mais velho eu me torno mais, eu digo, mais parecido com os meus pais eu fico, né? Então, Parece que aqueles ensinamentos que nós, quando éramos mais miúdos, achávamos aborrecidos, hoje somos foram lá plantados e exatamente. Estão a florescer agora. Totti, para quem não te conhece, como é que tu te defines? É difícil me definir porque eu ainda estou em construção. Eu estou-me a definir ainda. E eu acho que seria difícil para mim cunhar agora um conceito sobre mim mesmo. Mas o que eu quero ser, como eu quero ser lembrado também, eu acho que é mais como uma pessoa que, a nível pessoal, fez tudo para que tudo ficasse bem para todos. E a nível, diria, social, também um cidadão que tentou fazer coisas pelo país, tentou fazer coisas pela cultura, pela sociedade. E é assim que eu gosto de pensar em mim, pelo menos nos próximos anos. O Totti, com 5, 6 anos, já sonhava ser o que é hoje? Ter uma guitarra, tocar, cantar, encantar multidões. Sonhavas ser isso ou é como as outras crianças, querias ser médico, querias ser advogado? Eu queria, um dos meus maiores sonhos era ser Presidente da República. Ora bem. Eu queria ser Presidente da República. Aliás, Mas ainda dizia a vais minha a mãe, tempo. vou, se calhar um dia, nunca sabe. Fica aqui já registado. Que eu disse isto aqui. A primeira coisa que eu dizia que ia ser era Presidente da República. Eu dizia sempre, eu vou ser um dia Presidente da República. E depois dizia que ia ser astronauta. Sempre gostei muito da ideia do espaço, explorar o espaço, ser astrofísico ou astronauta. E assim foi, e tornei-me um músico que também viaja pelo espaço imaginário das notas, né? E faz todo mundo viajar, ou são das tuas canções? Sim, todo mundo embarca aí na nave do Totti e viajamos. Como é que começa essa tua aventura? De, por exemplo, achares que podias cantar, que era aquilo que tu querias fazer? Vê, é assim, eu desde sempre tive muito rodeado por música. O meu pai tem um bar e a minha mãe sempre ouviu muita música de todas as partes do mundo. E então em casa havia sempre serões com música, giradiscos e tal. E às tantas, quando eu tinha 6, 7 anos, ofereceram-me um pequeno teclado Casio, assim pequeno. E então eu comecei a tocar as primeiras notas, os primeiros acordes e tal, e nada assim muito sério, era só uma coisa, eu até por acaso dava muito bem na escola, e foi assim. Então, de repente, alguma coisa cresceu em mim, aos 13, 14 anos, também derivado também um bocadinho pelo movimento musical da altura, dos anos, eu sou de 89, então 13, 12, foi mais ou menos em 2001, 2002. Então eu começo ali um movimento do kuduro, tarraxinha e tal, e rap sempre muito presente. E eu comecei a bater beats no computador e queria aprender guitarra para pôr nos beats.
E aí fui aprender do Djavan e Bossa Nova e fui esquecendo os beats, Completamente fora dos Kuduro. fora do Kuduro e do rap. E foi ali, ou seja, no final das contas eu descobri que ia ser músico. Porque eu não sei se alguma vez parei para querer, mas eu descobri que ia ser músico, já era tarde demais para desistir. Já eras, não é? Que já era músico, mais ou menos aos 16, 17, porque aí está, o bar do meu pai foi o meu primeiro grande palco, né? E nós começamos as experimentações todas aí, como músico, como pessoas também, eu e a minha banda Kings. Então, basicamente, foi mais ou menos nessa altura, quando eu tive que começar a pensar no que eu ia fazer na faculdade. E não me dava motivação nenhuma, ou seja, eu fiz economia, mas aquilo foi tipo, que seca. Para quê? Mas foi mais ou menos nessa altura que eu percebi que já era músico e que era tarde demais para mudar. Tinhas que continuar. Tinha que continuar. Qual foi a tua primeira canção, assim? O que é que a tua primeira composição? Foi dedicada a algum amor? Como é que foi? Porque eu já vi que tu és uma pessoa de família. Sim, Mas és uma pessoa muito família. sim. Mas como é que foi, assim, a tua inspiração para... Ainda te lembras qual foi a tua primeira canção? Sim, lembro qual foi a minha primeira composição. Chamava-se, acho que é Condição, e a música toda rimava com ão, era super, super piroso, mas toda ela rimava ão, do princípio ao fim. E foi a primeira música que eu compus. Não foi composta por ninguém, para ninguém em específico, foi mesmo um exercício de composição, ou seja, pá, tenho que compor uma música, quero experimentar como é que é compor. Lá comecei a compor e tal, e saiu uma música. Mas no teu pianinho ou já Na estavas minha com a guitarra. Não, já tinha guitarra. Já tinha guitarra. Eu comecei a compor muito tarde. Eu comecei a compor e a cantar tarde. Comecei a compor com 16 anos, minha primeira composição, e comecei a cantar, assim, a sério, a assumir como cantor. Já tinha 19, 18, 19. E antes disso eu fazia backing vocals para o vocalista principal da banda na altura. E pronto, cantava uma outra música no final do concerto, quer dizer, no final da noite, porque nós ficávamos em bares e as pessoas já tinham ido todas embora. É que tu Pronto, ganhavas com... Vai lá, vai toma uma lá, coisa. podes cantar uma. E aí cantava. Mas depois pensaste, não, eu agora vou começar a compor para ter as minhas próprias músicas e depois também vou assumir o palco. Tu pareces ser uma pessoa, és uma pessoa divertida, és uma pessoa de um riso fácil, mas parece-me também que és uma pessoa assim um bocado tímida quando chega... Eu sou tímido, eu sou bem tímido. Na verdade, eu tenho mecanismos para me soltar um bocado da timidez, eu sou bastante tímido. Eu tenho, assim, mesmo em palco, eu tenho que pensar. Há pessoas que são animais de palco, elas chegam, exploram o espaço, e sorriem, gesticulam e etc. Eu não, eu tenho que pensar. Pera, Tens que Toti, ensaiar. já estiveste muito aqui deste lado, Toti, agora vai para aqui porque fica um bocado desequilibrado e tal. Levanta o braço, Toti, vai. Então é um bocado assim, essa coisa, até um bocado mecânica, né, não é natural. E essa timidez também vem muito da minha infância e tal, mas são coisas que eu fui aprendendo a superar. Acho que porque tu tens nascido em 1986 e depois... 89. 89, tens nascido em 89. Depois anos 90 e por aí vai. O nosso país também não estava muito estável, né? Ainda estávamos em guerra, e os nossos pais eram um bocado fechados, eram aqueles muito ditadores. Também fez com que muitos de nós tivéssemos essa retranca, essa barreira para nos protegermos do desconhecido, né? Dos outros. Mas na realidade não é porque sejamos tímidos ou não saibamos o que estamos a fazer, é a nossa segurança. Somos frutos ou seja, dessa condição, né, dessa instabilidade. E eu acho que sim, nós vivemos um tempo bastante livre por um lado, porque nos anos 90 nós brincávamos bica-bidon, né? E por outro lado, com bastante desconfiança, porque não sabíamos o que ia acontecer, se depois um militar também fica maluco, começa a disparar. Anos 90 tinha bué dessas histórias, né? Crianças que eram raptadas, rusgadas e etc. Ou mesmo, sei lá, no meio de um conflito qualquer. E eu até lembro-me de uma vez, estava a brincar na rua, isso traumatizou-me agora. Estava a brincar na rua e eu estava a jogar a bola com meus amigos, não sei o que, e de repente passam dois militares, um dá-me um bico no traseiro, assim mesmo, daqueles bicos. Do nada. Do nada! É só para ver o nível de frustração que havia antigamente. Exatamente. Havia um nível de frustração. E nós que vivemos nessa altura sabemos que não era fácil, não? Não era fácil. Então um dos militares deu-me um bico, mas um valente bico no rabo. Ou seja, isso para dizer o quê? Que
não era fácil. Os nossos pais tinham razão de ser assim tão duros. E eu escondi para poder ir brincar o dia seguinte, né? Claro, Fiquei né? com o rabo Óbvio. dorido, mas, né? Mas para poder ir brincar o dia seguinte. Mas é isso, ou seja, isso também isso tudo mudou-nos, né? Mudou-nos essa Para ser geração. o que és hoje também tem a ver com isso. O compositor, e também és um compositor muito interventivo. Tu consegues reparar nas pessoas que as tuas músicas tocam as pessoas onde tu gostarias realmente que elas tocassem. Quando tu fazes uma composição, pensas, esta música se calhar vai mudar o pensamento aqui e ali, porque tu já disseste que és uma pessoa que queres deixar este legado de ter feito alguma coisa pelo teu país. Acreditas que tens esse poder nas tuas músicas? Eu tenho recebido muito feedback ultimamente sobre isto, porque também é o primeiro álbum de originais, primeira vez que eu me afirmo como compositor. Eu tenho uma carreira longa, a dia estava a falar com a Celda no dia do lançamento do show da Celda, do CD da Celda. Nós estamos a falar, Toti, já pensaste quantos anos de carreira nós temos? Nós começamos juntos, né? Nós começamos na mesma banda, ao mesmo tempo. Nós fizemos uma conta e depois o Paulo Costa mesmo tinha feito uma pergunta à Celda em entrevista, acho eu, há uns anos atrás. Celda, quantos anos de carreira tu tens? E ela perguntou, mas como é que se conta isto? E ele disse, a partir do momento que tu Pegaste no microfone. começaste a viver disto. Sim. E nós começamos a viver disto, pá, tipo, até a pagar a escola e etc, a pagar a universidade e tal. Quer dizer, escola e tudo, e coisas nossas, sem pedir aos pais, desde os 16 anos. Eu tenho 34, quer dizer, já vão 18 anos. Sim, 18 anos de carreira, uma longa estrada. Yeah. E com as mudanças também que tu foste vivendo na tua vida. Yeah. Morar fora para ti foi difícil? Tu saís desta nossa realidade e ires para outro país? Foi difícil por dois motivos. Primeiro, a nível pessoal, havia certas coisas em termos organizacionais para mim que eram cobertas pelo facto de eu estar perto de uma rede de apoio, né? Certo. Só para... Em que ano é que tu foste para Portugal? 2019. 2019. E essas lacunas, ou seja, coisas que eu não precisava de fazer, porque estava dentro de uma rede de apoio, Claro. ali já não tinha. Então, a nível pessoal, foi um desafio muito grande. E a nível profissional também foi difícil, porque por muito que Portugal tenha muitas oportunidades, dê muitas oportunidades e dá, principalmente ser um trampolim para o resto do mundo, Exato. por falar português e estar na Europa, né? Exato. Para nós é sempre quase um ponto de passagem obrigatório. Sim. Para quem quer dar um pulo na carreira. Isso É incontestável. é incontestável. Mas não era a tua banda na altura? Mas não era. E eu acho que, não sei se um dia vai ser, porque nós vamos ter um exemplo muito óbvio, que é o exemplo do Bonga. E o Cota Bonga está na Tuga desde 1974, se não me engano. Posso estar errado, mas por aí. Não, antes. É antes, porque ele em 72 lançou o álbum Angola 72 e ele já estava na Europa, né? Se bem que ele gravou o álbum em Amsterdão, se não me engano, na Holanda. Mas ele já estava por aí. E demorou tempo para Portugal perceber que o Bonga, obviamente, é o nosso maioral, mas também era um ativo cultural em Portugal. Ou seja, é um ativo cultural angolano em Portugal, sim. Mas também fazia parte da cena cultural portuguesa. Sim. E que passava um bocadinho dessa ligação Angola-Portugal que sempre existiu na realidade, não é? Sim. Mas o Cota Bonga, eu vejo que até hoje ainda é relegado, por exemplo, um bocadinho com todo o respeito que eu tenho, né, por essa instituição, mas é muito relegado àquela coisa ainda RTP África, percebes? Ou seja, não é que não muito é doméstico, né? Exato, mas é muito, aliás, é muito temático, né? É muito temático para as comunidades e tal. Não, mas o Bonga tem uma dimensão absurda. Eu fui tocar a Montbéliard, que é uma região, fica numa região de França que faz uma tripla fronteira com a Suécia e com a Alemanha. É mesmo ali, mesmo no cantinho da fronteira. E eu começo a cantar e apresento-me. Aliás, antes de começar a cantar, apresento-me. Eu sou o Toti, né? Ensaiei um francês aí arranhado, mas deu. E comecei-me a apresentar e digo que sou de Angola. Oh, Bonga. Então, ou seja,
numa terrinha aí do sul da França. Bonga é a referência que eles têm na Angola Angola. é uma referência de Angola e de África. Ou seja, temos que respeitar isso. E eu acho que Portugal, às vezes, não dá o devido reconhecimento. Nós também não, mas pronto, nós somos nós, vamos. É a nossa É um cena, caso à né? parte. É um caso à parte. Mas pronto, ou seja, isso resumindo, para mim, eu vejo um bocadinho como essa entrave, às vezes, em Portugal, de se reconhecer também quem traz coisas novas, né? É um bocado. É um país saudosista, né? Vive Sim, na saudade. saudade. É um pouco também. Tem a ver também com a cena né? Do cenário musical. Não penses que eu te vou deixar essa pergunta no ar. Nós aqui somos diferentes. Por que que tu achas que nós, os angolanos, não gostamos de nos apoiar? É assim mesmo? Eu não acho que nós angolanos não gostamos de nos apoiar. Eu acho que nós angolanos nos apoiamos e muito. Mas quando estamos a fazer sucesso lá fora? Também. Mas o problema da Angola não são as pessoas. O problema da Angola são as instituições. Claro, são geridas por pessoas. Sim. Mas as instituições têm os seus códigos. E algumas dessas instituições, com os seus códigos, acabam por deixar cair muita gente que precisa desse apoio. Precisa e merece, principalmente. Não só precisa e merece esse apoio. Nós estamos a falar de artistas que poderiam estar num circuito de proteção, diria assim. Não só quando convém, né? Economicamente, politicamente e etc. Mas como uma coisa institucionalizada que existe um panteão de artistas que não se pode mexer. E com certeza a Bonga está no topo disso, por exemplo. E espero um dia estar também, ser digno de lá estar. Mas pronto, eu acho que quando não há esse apoio institucional, as pessoas também reagem de acordo. E é o que acontece muitas vezes conosco. Falaste aqui do Bonga, mas falaste também de outros artistas que para ti são referência da música angolana. Quais são esses artistas? Olha, é uma lista muito longa e seria uma conversa... Já atuaste com alguns deles, por exemplo? Sim. Já atuei para alguns deles, já atuei com alguns deles. E eu, por acaso, tenho um currículo bastante bonito nesse sentido. Mas eu podia dizer... Eu podia começar a contar essa história, talvez de forma resumida, do princípio. Se nós formos a ver, os primeiros, ou talvez está entre os 5 primeiros álbuns que se lançou em Angola, é o Independência de Tetalando, o Mutude ao Folo, ou Viva da Liberdade, do David Zé, e o Angola Ano 1, do Carlos Lamartine. Né? Ou seja, essas 3 obras mudaram a forma como a gente percebeu a música e como se percebeu culturalmente com a música, principalmente daqui de Luanda e tal, claro. Diria que a música mais regional ainda estava num estado de registro mais arcaico, vou dizer assim. Não há muito registro da música regional da altura, mas a música urbana teve o seu peso, né? Então, eu diria que estes 3 senhores, de certeza, são referência. E um deles ainda está vivo, Carlos Lamartine. Carlos Lamartine, que lançou agora um livro da história do Semba. Interessantíssimo. Gostaria muito de ler, porque ele contraria muitas das teorias que se vêm divulgando. Ele diz que vai da A Z e conta histórias que ninguém sabe. Sim. É um livro bastante interessante e recomendo realmente. Eu quero muito ler. O livro e ler esse livro. Quero muito ler, já estou à procura desse livro. Não deve ser difícil de encontrar também, né? Acho que não estou mais forçando muito. Mas, sim, estes 3 senhores, incluindo, né, o David Zé, incluindo já a Santíssima Trindade dos anos 70, né? Urbanito e a Arthur Nunes também. Mas depois temos um senhor que é contemporâneo deles e não pode ser esquecido. Merece ser lembrado sempre, que é Oscar Neves, para mim um dos maiores. E assim podemos concluir que, temos aqui assim uma base de música urbana forte. Claro, vamos ficar um bocadinho mais atrás de Angola Ritmos, todos os elementos de Angola Ritmos, né? Mas a partir da Angola independente, eu diria que seriam estes. Tonito Fortunato, também não se pode esquecer, grande compositor, muito antes da independência já fazia grandes
grandes composições. Vum Vum, também antes da independência. E só para aqueles mais jovens que não sabem, não conhecem esses nomes, podem ir no YouTube e pesquisar. Pesquisar. Felizmente já temos esses registros também no YouTube. É Vale a verdade. pena, e vale a pena. Depois, da geração mais perto da independência, vamos a falar, não podemos esquecer de um Bonga e Rui Mingas, que falar de um é impossível, né? Não mencionar, quando falamos de um é impossível não mencionarmos o outro, porque eles, para além de eles terem partilhado muita coisa, inclusive composições, inclusive repertório, muitas coisas que Rui gravou, Bonga também gravou. Mas também, se calhar, em registros diferentes, não é? Mas Sim, mas muito idênticos, próximo, né? mas muito próximo um do outro, um do outro. Porquê? Porque Angola 74 saiu no mesmo ano, ou seja, em 74, que canções angolanas, como é? Agora esqueci-me, eu também sou péssimo com nomes. Mas que é o álbum André Mendes. do Rui Mingas, que tem o Pango de Apenha, aquelas músicas todas, que tem o Guindi Fangana, aqueles temas angolanos. Pronto, temas angolanos. É o nome do álbum. Se também não te lembraste, depois nós íamos deixar aqui registado, porque Exatamente. acho que esta tua resenha por aqueles que tu consideras os músicos, as músicas que fizeram uma época que também fazem parte da tua escola, não é? Sim, sim, sim. Também bebeste dessa experiência. Exatamente. Então tens assim um currículo invejável, não é? Tem um bom currículo. Tão jovem, tens jovem de idade, porque tens 18 anos de carreira. Exatamente. É preciso lembrar. E tu que és aquela pessoa que dizes que em palco tens que te focar nos teus gestos. Qual foi a pessoa mais difícil com quem tiveste que atuar? Aquela pessoa que tem energia. O Carlos Buriti, por exemplo, era uma pessoa que gostava de dar assim, umas passadas na música dele. Como é que foi? Conseguiste acompanhar? Não? Sim. Quem é que foi mais difícil para ti? E há uma questão aqui. Ou seja, essas pessoas quase todas com quem eu partilhei o palco, eu partilhei o palco como guitarrista. Porque na altura eu ainda não tinha me afirmado tanto como cantor. Então, ou seja, isso seria, talvez, mais recentemente que eu comecei a largar a guitarra, e é uma coisa muito interessante, eu como guitarrista, eu fico sem saber onde pôr as mãos, quando estou em palco. Seguro o microfone, mas depois a outra mão fica assim meio tipo... Estás habituado a estar com a tua guitarra. Exatamente. Então, normalmente, quando eu estou a atuar, está um tripé, eu estou centrado num espaço, com as mãos ocupadas, e ali não posso fugir porque o tripé está fixo. Agora que tenho cantado também, tenho deixado a guitarra um bocadinho de lado. Ainda precisas de fazer uma matemática assim. Preciso fazer matemática, exatamente. Mas acho que... Mas tens saído bem. Não há reclamações, portanto... Não, foi muito ensaio no espelho. Disso fazemos todos. Ver a cara, se está fixe. Deixando de falar assim um bocadinho do passado, que é sempre o passado é bom, claro, mas deixa-nos boas recordações, mas é assim um bocado nostálgico. Queria que tu falasses do teu álbum de inéditos. Fala-nos um bocadinho do teu O Moshi é um álbum que é uma colagem, né? Um experimento e uma colagem. Eu experimentei muito com as sonoridades. Também vem do meu imaginário e também do imaginário do Calafé Palanga, que coproduziu comigo o álbum. Que é um imaginário de reinterpretar os caminhos que a música angolana poderia ter seguido. Certo. Nós, por exemplo, há músicas como Dicoleno e Ndengue, que são músicas que a gente diz, ok, está bem. O samba, merengue, era tocado assim dessa forma, com a guitarra assim. Que tal se a gente meter um efeito assim diferente, mais moderno na guitarra? Que tal se a gente, em vez daquela batida de merengue, colocar uma batida mais próxima do amapiano, por exemplo? Mas a essência está lá, a guitarra é a mesma e tal. Mas como é que ficaria? O canto é também um canto angolano. Então nós fizemos essas experimentações. Com Dicoleno, também reimaginamos Kizomba. Como é que nós poderíamos seguir um Parece caminho ser diferente? um disco de experimentos, a teu modo. Sim. De como tu percebes a música. Sim. Com as minhas influências jazzísticas, de bossa nova e etc. E de outros estilos, assim, diria mais ecléticos e tal, mais clássicos. E com uma visão moderna, pelo menos uma tentativa de visão moderna da música angolana. Então, o álbum foi esse experimento. Eu acho que eu estou muito feliz com o resultado. Estou muito feliz com aquilo que as pessoas também estão a dizer. Era tudo aquilo que esperavas ou é mais? Eu acho... Eu não tinha expectativas. Eu não tinha expectativas em relação ao álbum. Eu acho que
eu estava tão sem saber, porque era uma coisa para mim, pelo menos, eu vejo ainda hoje o Moshi num espaço muito isolado. Eu, honestamente falando, isso não me envaidece em nada, aliás, muito pelo contrário, acho que gostaria que mais gente seguisse um bocadinho mais isto, não por vaidade mesmo, mas porque eu acho que é um caminho possível da música angolana. Porque o Moshi não tem uma sonoridade necessariamente clássica. O Moshi tem música eletrónica misturada, tem o beat eletrónico, tem um... Percebes? Não tem É a necessariamente... tua visita pela música angolana de outros tempos, mas De uma perspectiva moderna. moderna, exatamente. E então eu gostaria que mais gente seguisse um bocadinho. Não precisava de copiar nada, mas que seguisse o mesmo espírito de experimentação, de descoberta. E como é que é atuar e cantar as composições desse álbum? Que é um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados de ti, Sim. não é? As pessoas ainda acham estranho ou entram na onda? O último concerto que eu cantei músicas do Moshi foi o Festival da Canção. E, bom, o Festival da Canção teve uma particularidade de começar com uma viagem, né, uma homenagem minha à música de rádio, e como a rádio moldou o gosto musical, né, das pessoas, porque antigamente só havia rádio, depois havia a televisão, mas ainda assim a rádio continua até hoje a ter um papel muito grande na forma como chega as pessoas... muito mais longe. Exatamente. E como a filosofia da rádio está muito mais virada para o ouvinte, né? O ouvinte, o consumidor da música, mais do que a televisão. A televisão engloba outros aspectos, como o aspecto visual e como nós nos vestimos, também tem um outro impacto. Exatamente. Então nós ouvimos rádio e tal. Mas pronto, e depois cantei as minhas músicas, eu senti que pela primeira vez as minhas músicas não ficaram aquém, não diria pela primeira vez, por não ser um concerto em que o público era 100% meu, foi um teste. Exatamente. Foi um teste. E senti que, ok, as minhas músicas não deixaram cair o concerto, mesmo que as pessoas não conheçam todas. Mas as pessoas sentiram aquilo. Mas sentiram, porque tem o ritmo, tem a energia, tem a musicalidade angolana, tem tudo ali. E eu sinto que as pessoas, mesmo que não soubessem as músicas, levantavam para dançar e tal. E eu acho que isso foi um marco também na minha maneira de ver as músicas do álbum. Como é que vai ser agora a tua participação no Caixa Fado? Um desafio enorme. Já temos alguns nomes de renome, não é? Alguns convidados de renome para o Caixa Fado estão mais voltados também para esse estilo musical. Sim. Eu tenho uma experiência com fado, eu já compus fado várias vezes, porque eu tenho composições em discos como da Namora, tenho composições no disco da Cristina Branco, e entre outras composições que eu fui fazendo com o José Eduardo Agolusa, com o Calafé Palanga, etc. Mas como cantor de fado é um desafio, né? Eu não sou cantor de fado, mas vou ter que cantar fado. Então, em 18 anos de carreira que tu conseguiste fazer as contas aqui muito rápido, no 2 em 1, e és muito jovem ainda, mas já com certeza já recebeste muitos elogios, muitas críticas. Que crítica é que tu recebeste que te marcou e que tu achaste que era injusta, que não era bem aquilo, não era bem a percepção que as pessoas tinham tido? São duas críticas, uma no princípio da minha carreira, mesmo quando era muito novo. E elas duas têm o seu papel, e uma agora muito mais recente. A primeira foi que eu não sabia, não tinha nascido para cantar. De uma pessoa até próxima, e essa pessoa meio que mudou a minha vida, porque graças a isso eu esforcei-me para aprender a cantar. Achava injusta, mas foi uma excelente crítica, porque eu não sabia mesmo cantar primeiro e porque foi um impulso muito grande. Se ninguém tivesse dado um toque, talvez não tivesse crescido. Talvez não tivesse crescido. E a segunda crítica aconteceu há pouco tempo. Uma pessoa próxima a mim chegou e disse: Tony, eu acho que tu podias só cantar cancioneira angolana. E aquilo deixou-me refletir. Ou seja,
a perceber o que é que isso se quer significar. E eu percebi que, na verdade, na altura, fiquei um bocadinho tipo, eu estou aqui a tentar afirmar-me como compositor e meter o meu nome na história da música angolana, vou voltar a reproduzir o que os cotas já fizeram. Tenho que ter a minha própria responsabilidade. Mas depois, eu também comecei a perceber aquilo como um elogio. É que eu fiz tão bem. Que as pessoas gostaram e reviveram esses momentos por ti. Exatamente. Então, ou seja, achei que a crítica foi injusta. Eu acho que a crítica vem de um lugar muito puro, vem de um lugar puro, obviamente. Mas que é necessário eu perceber, essas pessoas perceberem que eu preciso de me afirmar como músico. Eu tenho muitas coisas para dizer enquanto músico. Não reproduzir palavras dos outros, não reproduzir sons dos outros. Tenho muitas coisas para mostrar. E ainda vais mostrar. E ainda vou mostrar. Portanto, acho que é a minha vez de mostrar a minha verdadeira voz, né? Então, achei injusto nesse sentido, ou seja, dizendo que o meu álbum não devia, ou seja, não tem grande impacto, mas não tem mais impacto do que eu reproduzir as músicas. Achei super injusto porque o meu álbum, modéstia à parte, é um álbum muito bonito, muito bem conseguido em termos técnicos também. Então, talvez seja um álbum um pouco incompreendido agora e que daqui a 10, 20 anos as pessoas vão olhar para trás e vão dizer: pô, o Totti fez um álbum em 2022, o álbum vai fazer um ano agora este mês, em outubro. 2022, que foi o álbum. E aí que foi um grande álbum e nós se calhar não precisamos na altura não percebemos o que ele queria transmitir. Como tu fizeste, muito obrigada. Obrigado, Maria. Por nos deixares conhecer o teu 2 em 1, que foi bastante interessante. Já viste? Daqui a 15 anos, se calhar a gente encontra-se no Namib ou na Willa a fazer coisas completamente diferentes. Quem me dera. Yeah? Até a próxima. Obrigado. Obrigada por teres vindo. Obrigado eu.